Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos esse final de semana celebrando o Dia Mundial das Missões e da Infância Missionária. Nesse mês das missões, como nós temos no Brasil, e como o Papa convocou toda a Igreja para o mês missionário extraordinário, nós temos essa oportunidade de refletir nesse final de semana sobre o tema que o Papa colocou e que também é o tema do mês das missões no Brasil, batizados e enviados. O Papa enviou uma mensagem para esse Dia Mundial das Missões, que cada um pode encontrar na internet, mas só lembro dois pequenos trechos. Pedi a toda a Igreja que vivesse um tempo extraordinário de missionariedade no mês de outubro, para comemorar o centenário da promulgação da Carta Apostólica Maximum Illud, do Papa Bento XV. A data da carta é 30 de novembro de 1919. A clarividência profética da sua proposta apostólica confirmou-me como é importante, ainda hoje, renovar o compromisso missionário da Igreja, potenciar evangelicamente a sua missão de anunciar e levar ao mundo a salvação de Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Aí o Papa passa para a sua mensagem e para o título da sua mensagem: Batizados e Enviados, a Igreja de Cristo em missão no mundo. É o mesmo título da mensagem e também do mês de outubro. A celebração deste mês, diz o Santo Padre, nos ajudará, em primeiro lugar, a reencontrar o sentido missionário da nossa adesão a Jesus Cristo, fé recebida como dom gratuito no batismo. O ato pelo qual somos feitos filhos de Deus sempre é eclesial, nunca individual. Da comunhão com Deus, Pai e Filho e Espírito Santo, nasce uma vida nova, partilhada com muitos irmãos e irmãs. E essa fé, encontro com Jesus Cristo, é que nós somos chamados a testemunhar nesse mundo. Portanto, nesse Dia Mundial das Missões, nós somos chamados, meus irmãos e irmãs, a buscar cada vez mais viver a nossa fé, aprofundá-la e contagiar esse mundo com toda essa nossa vida cristã. Também nesse final de semana, nós temos a coleta das missões. No final da sua carta, da sua mensagem, o Papa vai lembrar sobre isso, ou seja, sobre as ofertas que se fazem para as missões. A oferta dos cristãos espalhados pelo mundo inteiro ajuda o Papa, diz ele, na evangelização das igrejas particulares, obra da propagação da fé. Na formação do clero local, obra de São Pedro Apóstolo. Na educação de uma consciência missionária das crianças de todo o mundo, obra da Santa Infância. E na formação missionária da fé dos cristãos, Pontifícia União Missionária. São várias obras que são nutridas com a nossa oferta no Dia Mundial das Missões. Ao renovar, diz o Papa, o meu apoio a estas obras, espero que o mês missionário extraordinário, desse mês de outubro, contribua para a renovação de seu serviço missionário ao meu ministério. Portanto, as coletas de todas as missas nesse final de semana são destinadas às missões, como o Papa disse aqui, nessas várias obras. Obra da propagação da fé, obra de São Pedro Apóstolo, obra da Santa Infância e Pontifícia União Missionária, abrangendo essa preocupação missionária da Igreja no mundo inteiro. Vivamos intensamente, aprofundemos o tema. Temos uma novena missionária, que também a Igreja do Brasil preparou, as Pontifícias Obras Missionárias, para refletirmos sobre justamente o tema, batizados e enviados, a Igreja de Cristo em missão no mundo, e ao mesmo tempo essa preocupação missionária que começa com a família, começa ao redor da nossa vida, vai toda a nossa região, todo o nosso país e pelo mundo inteiro. Nós temos uma grande missão que não podemos deixar de cumprir, a missão que Jesus deixou para nós,
ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda criatura. É a nossa missão. A igreja não seria igreja se não fosse missionária. Isso o Papa vai colocar também na sua mensagem, que você depois pode ler, baixando da internet, que é fácil encontrar a mensagem do Santo Padre para o Dia Mundial das Missões. Nesse final de semana, nós estamos no 29º domingo do tempo comum. A palavra de Deus vai nos ajudar, meus irmãos e irmãs, a termos confiança na oração. Confiar na oração. Saber que o Senhor nos escuta, nos ouve. Porque muitas vezes, caríssimos irmãos e amigos, nós começamos a ficar muito descrentes, achamos que Deus não nos escuta, está muito longe, tem outras preocupações, e não temos esse Deus pessoal, que nos conhece pelo nome, que sabe bem aquilo que nós necessitamos e nos dará aquilo que for necessário. Ele sabe muito mais do que nós. Esse encontro com o Senhor na nossa vida deve cada vez manifestar essa confiança em quem nós acreditamos, em quem nós colocamos a nossa confiança. A leitura do Evangelho de Lucas 18, 1-8, meus irmãos e irmãs, fala disso. Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Portanto, o próprio Jesus conta uma história para suscitar aos seus discípulos e a nós, para a gente rezar sempre e nunca desistir. Muitas vezes, esse mundo que está aí, toda a circunstância ao nosso redor, tentando nos desanimar, tenta nos colocar desanimados diante de tantas situações, tenta nos questionar, mas nós somos chamados a nunca desistir e continuar confiando no Senhor e continuar rezando. E aí conta a história de um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem nenhum. E havia uma viúva não tem um marido para trabalhar, cuidar, defendê-la, e que vinha à procura do juiz, pedindo, faz-me justiça contra o meu adversário. Pessoa sem ninguém para defender, para ajudar. A mulher já era colocada meio de lado, muito mais uma viúva ainda, não é? E durante muito tempo o juiz se recusou. O juiz era um juiz iníquo. E aí ele falou, não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas, porém, de tanto insistir, disse, essa viúva está me aborrecendo. Vou escutá-la para que não venha mais me atrapalhar, nem venha mais agredir-me. E aí Jesus disse, veja, de tanta insistência da viúva, esse juiz injusto acabou fazendo justiça. E pergunta, será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por Ele? Será que Deus não nos escuta? Se um juiz iníquo acabou escutando uma viúva que não tem ninguém por ela, eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Mas a pergunta, será que quando o Filho do Homem vier, voltar, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Será que nós estaremos acreditando e rezando com insistência? Eu creio que a palavra de Jesus nesse Evangelho, de um lado nos exorta a rezarmos sempre, sem cessar e confiando no Senhor. E ao mesmo tempo nos pede que nós vivamos a nossa vida de fé. Nunca desanimar, no meio de tantas controvérsias e tantos ataques que nós recebemos a cada momento, a cada instante, e sabemos que acontece pelo mundo inteiro, acontece em todas as épocas, e acontece também hoje. Se rezar insistentemente. E nesse sentido, caríssimos amigos e irmãos, a leitura primeira do livro do Êxodo nos fala de um belíssimo episódio, que Israel estava em guerra, os amalecitas vieram atacar Israel em Rafidim, e Moisés disse a Josué, escolhe alguns homens e vai combater contra os amalecitas. Eu estarei amanhã no alto da colina com a vara de Deus na mão. Enquanto Josué fez o que Moisés tinha mandado, combatendo os amalecitas, Moisés, Arão e Hur subiram ao topo da colina, e enquanto Moisés conservava a mão levantada, Israel vencia. Quando abaixava a mão, vencia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés tornaram-se pesadas. Pegando então uma pedra, colocaram-na debaixo dele para que se sentasse. E Arão e Hur
um de cada lado, sustentavam as mãos de Moisés. Assim, suas mãos não se fatigaram até o pôr do sol, e Josué derrotou Amaleque e sua gente a fio de espada. A intercessão, a oração, mesmo que canse. Moisés se cansou. Precisou de colocar uma pedra para sentar e os dois segurar os seus braços, já que estavam pesados de tanto estar abertos rezando. Mostrando justamente essa procura de perseverar na oração, mesmo quando nós nos cansamos de tantas situações. Que nós possamos estar juntos, um ajudando o outro, na intercessão e na oração. Que são muitos ataques, são muitas situações, tanto pessoais como familiares, como também de nações, como da igreja, e que supõe, caríssimos irmãos e irmãs, esse rezar sem cessar, essa confiança na oração. E o Senhor fará aquilo que for melhor. Sabemos que isso aconteceu em outros momentos da história. Estamos agora no mês de outubro, sabemos do início, quando foi comemorado o dia 7, Dia Nossa do Rosário, justamente quando o Papa pediu que se rezasse, na intenção justamente muito especial de não deixar o Ocidente ser invadido, na questão da Batalha de Lepanto. Então nós vemos que em vários momentos, e também as espiritualidades, e também os momentos de espiritualidade de Fátima, por exemplo, de rezar sem cessar, rezar pela conversão de países, é sempre uma constante, que nós não percamos nunca a fé de poder perseverar na oração e confiança na oração. E por fim, meus irmãos e irmãs, nós vemos tudo isso para que nós permaneçamos firmes naquilo que nós recebemos. A belíssimo trecho da carta de São Paulo a Timóteo, na segunda leitura, vai colocar isso. Permanece firme no que você aprendeu e aceitou como verdade, que você aprendeu desde a infância. Você conhece a Escritura, que tem o poder de comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. E aí fala da Escritura. Vivemos o mês de setembro, o mês da Bíblia, e esse trecho é belíssimo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir e julgar os vivos e os mortos, e em virtude da sua manifestação gloriosa e de seu reino, eu te peço com insistência, proclama a palavra, insiste oportuna e importunamente, argumenta, repreende, aconselha, com toda a paciência e doutrina. Permanece firme, escuta a palavra, anuncia a palavra, não desanima de anunciá-la. Meus irmãos e irmãs, rezar sem cessar, perseverar na oração, confiar no Senhor e viver firme naquilo que nós aprendemos, anunciando a palavra de Deus. Que o Dia Mundial das Missões, batizados e enviados, a Igreja de Cristo em missão no mundo, nos ajude a vivermos intensamente essa missionariedade tão importante, tão necessária em todas as épocas e também nos tempos atuais. Enquanto vivemos e caminhamos no Senhor, nós temos uma notícia muito importante a dar ao mundo, que nós sejamos permanentemente missionários. E esta, meus irmãos e irmãs, deve ser a finalidade desse mês missionário especial. Não só comemorar 100 anos da Maximum Illud, que o Papa Francisco pediu que pensássemos nisso, mas para que nós fôssemos permanentemente missionários, porque nós somos batizados. Nós somos cristãos e, como batizados, somos também, consequentemente, enviados em missão. Enviados para proclamar a boa notícia para todos. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.